Está no ar. Boa noite, eu sou Mabel Casaquim, sou articuladora de eventos do Conselho de Direção do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiensi, gestão 2019-2020. Hoje eu estou aqui para dar início ao nosso primeiro evento do ano 2020, que também é o primeiro evento online do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES. Nós do Conselho de Direção estamos muito contentes em poder estarmos aqui hoje com vocês, dando continuidade às nossas atividades que, como vocês todos sabem, ficaram interrompidas por causa das medidas de isolamento social que a pandemia nos impôs. Como é do conhecimento de todos vocês, a pandemia nos obrigou a pensar em novas formas de sustentação dos nossos laços de convivência e de trabalho. Após um primeiro momento de assombro e uma pausa forçada, necessários até para reagir ao que estava sendo vivido, quase todos os cursos e grupos de trabalho do departamento conseguiram se organizar para dar continuidade às suas atividades, utilizando para isso de recursos digitais e tecnologia de informação. Aprender o uso destas novas ferramentas de trabalho para evitar a interrupção dos mesmos constituiu para muitos de nós um verdadeiro desafio e serviu para dar provas da força da pulsão de vida do nosso departamento e do Instituto, tão necessária em momentos como os atuais. Com a impossibilidade do uso do auditório, também na área de eventos precisou se adequar às novas circunstâncias. A aquisição por parte do Instituto SEDES das ferramentas necessárias para um trabalho à distância, permitindo a inclusão de um maior número de participantes, possibilitou a realização de encontros como o que estamos realizando agora. Vivemos um momento de emoções complexas e heterodoxas. Se por um lado sentimos a tristeza da falta de proximidade que os eventos no auditório proporcionavam, as saudades do cafezinho com rapadura e os outros quitutes que acabaram virando a marca do nosso departamento, as discussões acaloradas, mantendo olho no olho, após os debates tão fortes no nosso auditório. Temos hoje, por outro lado, a possibilidade impensável até agora de levar a nossa palavra até lugares onde ela jamais teria tido a possibilidade de ser ouvida. Podemos pensar isso como uma democratização da psicanálise? Onde somente 150 participantes podiam ter acesso à riqueza dos debates no auditório do SEDES. Hoje, com o uso do YouTube, podemos contar com a participação de muito mais pessoas que usufruem junto conosco da oportunidade de dividir inquietações que nos mobilizam, a todos. Trata-se de uma mudança para ficar? Como será a psicanálise após estas mudanças que hoje estamos experimentando em todos os níveis da nossa existência? A escolha de um tema como o que será tratado esta noite para inaugurar o nosso ciclo de eventos do ano não é casual. A nova modalidade de atendimento que a quarentena nos impôs nos confronta com inúmeras questões. O atendimento online, que até agora era opcional, virou de repente uma imposição para todos nós. A pandemia acelerou processos que já estavam em andamento, que já estavam sendo debatidos, mas muitas questões se colocam agora para nós de uma outra forma. Nesta noite, recebemos com enorme satisfação a psicanalista Lia Pitliuk, que vai nos falar sobre um tema que está diretamente relacionado com a nossa nova forma de trabalho. Trata-se da palestra intitulada Sustentar uma clínica psicanalítica online, assim com sinal de interrogação,
que contará com a mediação de Marcelo Soares da Cruz. É muito significativo que o primeiro evento do ano tenha como proposta iniciar um trabalho de elaboração conjunto sobre essa nova modalidade clínica. Lia e Marcelo nos propõem uma construção coletiva de bases metapsicológicas para uma clínica psicanalítica online, para além dos contextos emergenciais de pandemia e confinamento social. Lia Pitliuk é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto SEDES, professora no Departamento de Psicanálise com Crianças, no SEDES também, no Instituto Gerard de Psicanálise e no Instituto Singularidades. Participa também do grupo de estudos e pesquisa sobre psicanálise online. Marcelo Soares é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do SEDES, professor do curso de Psicopatologia Psicanalítica e Clínica Contemporânea e O Barato no Divã. Participa do grupo de estudos e pesquisa sobre psicanálise online. Convido vocês agora a participarem conosco deste interessante trabalho de reflexão e aproveito a ocasião para agradecer a todos os que fizeram possível este encontro. Deixo vocês agora na companhia instigadora de Lia, que dará início à sua apresentação. Quero antes dizer que as perguntas vocês poderão fazer via chat e Marcelo vai conduzi-las até que a Lia possa tomar conta delas. Obrigada. Obrigada, Mabel. Boa noite, amigos. Boa noite, parceiros de trabalho. Eu estava agora há pouco num grupo de estudos falando sobre vir fazer uma live no YouTube, sem enxergar as pessoas, né? E eu pensei que fazer isso, nesse contexto em que a gente está, me traz a imagem de fazer uma gravação que pode ficar enterrada numa cápsula do tempo, que alguém possa encontrar, sei lá, daqui a 50 ou daqui a 100 anos. Então, por via das dúvidas, não custa nada situar esse nosso encontro. A gente está numa sexta-noite, no meio de maio de 2020, depois de 3 meses de confinamento como estratégia sanitária, né? E a mentora desse encontro é a Teira Leopoldi, com a perspicácia tradicional dela em relação aos momentos e às necessidades institucionais, a quem eu sou hiper grata pela proposta e pela confiança. E a minha presença aqui hoje é resultante da combinação do esforço dela com a receptividade do Departamento de Psicanálise do SEDES, que é a minha casa profissional, com a parceria com Marcelo Soares, meu maior companheiro nas pesquisas e estudos sobre o assunto, e com o trabalho com o grupo de estudos e pesquisa sobre atendimento online, que tem sido um espaço super especial de compartilhamento, de elaboração. Eu agradeço a todas essas instâncias pela parceria, né, e eu espero estar à altura da proposta. Agora, eu acho que foi bem importante que aqui no departamento a gente tenha aguardado esse tempo de primeiro impacto da crise, né? Porque agora a gente tem em comum um mínimo de 3 meses de experiência com a clínica online, né? E é um bom ponto de partida coletivo. A gente tem esses meses de experiência e a gente tem também o fato da gente ter assistido ou participado de uma quantidade insana de lives e de encontros virtuais em torno do assunto. Eu confesso que eu fiquei bastante constrangida com essa ideia de fazer mais uma live, mas é o que a gente tem para fazer, né? Juntar os recursos, cada um colaborar no âmbito que puder, e eu vou tentar fazer a minha parte. Então, primeiro eu queria explicar o que me parece que pode ser a minha parte, né? Tem sido muito incrível a resposta imediata dos psicanalistas ao confinamento, migrando em conjunto para as práticas de atendimento online, com todas as dúvidas, as dificuldades, os riscos e os desconfortos, na verdade, para cada um, né? Muitos colegas detestam as tecnologias digitais e estão se desdobrando para se manter junto com os analisantes, para descobrir, inventar as melhores maneiras de proteger e de levar para frente o trabalho e o compromisso que tem com eles, né?
Isso traz junto uma oportunidade única de pesquisa. A gente retoma os fundamentos da nossa clínica para reinventar os settings que mantenham as condições necessárias para o trabalho de simbolização. Só que o problema agora é que essa experiência coletiva foi implantada de uma forma repentina, massiva, compulsória, né? Numa situação de ameaças violentas, sanitárias e políticas, e de isolamento social, né? Então, a pandemia, a calamidade sociopolítica, o confinamento e o atendimento online se implicaram e se complicaram inteiramente nesse nosso momento, né? Então, fica muito difícil pensar quanto e como, nessa modalidade clínica, se sustentam, se transformam, ou até se deterioram o campo transferencial e os trabalhos simbolizantes da dupla analítica. Então, a gente precisa conversar sobre a clínica psicanalítica online que vinha sendo praticada antes dessa crise monumental, né? Fora do confinamento, fora da pandemia e fora do pandemônio, como diz uma colega. E essa é a minha proposta hoje, né? Compartilhar as bases da minha sustentação de uma clínica mediada por tecnologia de comunicação anterior à quarentena. Agora, o assunto é muito vasto e foi muito difícil escolher aonde focar para evitar generalidades que não ajudam muito. Eu fiz a minha escolha pensando no que talvez possa contribuir mais nesse momento. Então, eu conto com a compreensão de todos em relação a tudo que eu vou deixar de fora. Inclusive, muita gente me pediu para falar de questões de técnica. Eu achei um pouco difícil misturar as duas coisas num tempo razoável. Então, a minha proposta é falar dos suportes que eu fui encontrando e criando, e no debate, aí, se quiserem, a gente pode se concentrar nos elementos mais concretos de setting, contrato e o funcionamento em geral. Então tá, então vamos lá. Então, primeiro, é bom situar que experiência é essa da qual eu vou falar, né? Eu venho experimentando a modalidade online há 17 anos. Bem devagar no começo, e agora, logo antes da pandemia, em paralelo aos processos presenciais, eu atendia online 6 analisantes, né? 2 vivendo nos Estados Unidos, 1 na Alemanha, 1 paulistano que está vivendo provisoriamente numa outra capital, e 2 que moram em pequenas cidades aqui no Brasil, onde não tem psicanalista. E daí, com o confinamento, além de todos os outros processos analíticos, como todo mundo, também 2 análises de casal passaram para a modalidade online, e isso sim está sendo uma verdadeira novidade para mim, né? E um elemento bem importante, nunca eu atendi de forma predominantemente online nenhum analisante clinicamente psicótico, nenhum analisante autista, com adicção grave, ou que me parecesse com qualquer tipo de risco de actings importantes, ou risco psicossomático, ou suicida. Também nunca atendi nenhuma criança por essa via, né? Então, nunca se tratou, para mim, de uma elasticidade da técnica, vamos dizer assim, proposta pelo Ferenczi para o trabalho com pacientes não neuróticos ou difíceis, né? Bem ao contrário, meu critério para aceitação de cada uma das experimentações online era que fossem pessoas com quem eu tinha a hipótese de uma estruturação psíquica suficientemente sólida para que em momentos regressivos da análise pudessem se sustentar subjetivamente, né? E pudessem sustentar uma parte maior do setting do que elas têm que fazer na modalidade presencial, né? E, aliás, eu aproveito para sugerir que o Marcelo Soares, meu parceiro aqui, que trabalha muito com fronteiriços, com adictos, com pacientes chamados difíceis, né, venha discutir aqui no espaço do departamento as experiências dele com esses analisantes no online. Tá, então, para falar de sustentação dessa clínica, que é meu tema, né, eu vou para 1995, quando uma moça, que eu chamei de Silvia, nos artigos que eu publiquei sobre ela, iniciou comigo um processo analítico inteiramente na modalidade tradicional, no consultório,
Só que durante a análise dela, e ao longo de muitos anos, ela se relacionou com um companheiro, convivendo com ele só pela internet. Foi uma relação muito rica, muito intensa, com algumas características muito parecidas com as que acontecem numa análise, né? E acompanhando aquela verdadeira aventura internética deles, era super começo da internet no Brasil, eu fui aprendendo usos possíveis da tecnologia digital como uma espécie de ponte elástica que permitia experiências e construções e reconstruções muito sutis e muito essenciais, né? Experiências dela com seu próprio corpo, por exemplo, e com as suas imagens corporais, num clima fortemente brincante com esse parceiro internetico dela, uma verdadeira análise de criança com adulto, como diria o Ferenc. Aliás, foi a partir dali que eu me aproximei do Ferenc, Winnicott, Balint, Bolas, Rodulfo, para dar para vocês algumas das referências com as quais eu vou construindo o meu pensamento, né? E também eu fui me surpreendendo muito com as experimentações dela na relação com ele e na relação analítica comigo, ligadas a muitas questões fundamentais do que seria o processo maturacional de uma criança, digamos. Os embrólios de presença, ausência, proximidade, distância, posse, perda, realidade e ficção, né? A lista seria enorme. Na análise, a gente trabalhava intensamente, nomeando aqueles afetos, aqueles movimentos, aqueles sofrimentos, aquelas descobertas. E na relação internética, eles iam construindo e reconstruindo settings deles, em que eles cuidavam dessas questões, juntos, né? Em paralelo, eu descobri o Ricardo Rodolfo, que é um autor argentino, que na esteira do Winnicott desenvolve muito a questão dos espaços onde se vive, né? Um tema importante do Winnicott e que o Rodolfo vai desenvolver muito. E o parágrafo dele, do livro maravilhoso chamado Desenhos Fora do Papel, me funcionou como uma chave. Ele diz assim: quando o paciente é capaz de se alojar no divã, ou na folha de papel, ou na mesa onde brinca, ocorre uma espécie de efeito de substituição. O analista como corpo tende a se eclipsar, o paciente não precisa estar no colo dele ou do seu olhar. Divã, folha, etc., funcionam como equivalentes que substituem o colo. Como a sua metáfora, se quisermos. Era isso que tinha acontecido com a Silvia, né? Ela tinha se alojado na conexão digital e depois telefônica, eles passaram por telefone, com esse parceiro, né? E a potência daquela composição acabou me inspirando para uma primeira experimentação com uma outra analisante, já na modalidade online, né? Porque parecia, então, ser possível que uma relação transferencial intensa, mediada pelo fio dos dispositivos tecnológicos de comunicação, pudesse se conjugar com um trabalho elaborativo fecundo numa relação analítica online. Então, em 2003, eu aceitei a Rosa em análise. Uma moça que morava numa cidadezinha brasileira, longínqua, pertencia a uma família tradicional da cidade e mantinha relações pessoais e sociais com os poucos terapeutas de lá. As tentativas dela de trabalhar com 2 deles tinham sido desastrosas. Então, depois de algumas consultas presenciais, né? Ela veio para São Paulo, a gente fez uma série de consultas, a gente começou um trabalho por telefone, que se estendeu por 11 anos, com frequência de 3 vezes por semana, na maior parte do tempo, 4 em alguns períodos, 2 em outros. Foi uma análise super intensa, foi bem difícil em vários momentos, foi muito rica. No começo, ela viajava para São Paulo a cada 2 ou 3 meses,
e a gente intercalava séries de sessões presenciais. Com o tempo, isso foi sendo espaçado pela sensação de que iam ficando menos necessárias. Agora, não é que a Rosa se apoiasse primordialmente no seu próprio jogo associativo, ou no meu, numa transferência muito intensa, idealizada, agressiva, regressiva. Ela precisava até dramaticamente da minha atenção e do contato comigo, né? Só que a ligação telefônica parecia equivaler ao contato presencial. Inclusive, quando ela vinha no consultório, tinha sempre um cumprimento com um abraço, um rápido período de reconhecimento visual, um pouco desconcertadas nós duas, e logo ela se deitava e a gente trabalhava em continuidade com as sessões por telefone. Parecia que a análise acontecia numa espécie de canal entre nós duas, né? Um fio, de novo, que não se abalava muito na alternância consultório-telefone. Eu estou sublinhando aqui a questão do fio, e não é sem querer, porque não tem nada mais sugestivo e com muitas ressonâncias do que essa ideia de uma ligação por fio ou por um cabo, né? Telefone, de internet, de fone de ouvido, não é? E as ressonâncias, para nós, analistas, são enormes, né? Bom, enfim, o cordão umbilical, né? O cabo que liga o astronauta com a nave-mãe, aquele barbante do carretel, do neto do Freud, o cordão, do famoso menino do cordão, atendido pelo Winnicott, né? Os brincares das crianças com os telefones com fio, como o das latinhas, aqui do Winnicott. Os brincares que vão se desdobrando, que vão se simbolizando ao longo da vida em telefones sem fio, das mais variadas formas e distâncias, na construção da capacidade do ficar só, né? Telefone sem fio, ok, mas ligados por ondas, talvez, né, sonoras, elétricas, eletromagnéticas, sei lá eu, mas ligados, né, por pontes mais visíveis ou menos visíveis. E, aliás, para mim, essa referência do fio é tão forte que eu queria propor que a gente adotasse no Brasil a expressão traduzida atendimento em linha, como fizeram os analistas de língua espanhola, né? Eu quase fiz isso para batizar o encontro de hoje, mas eu achei melhor a gente conversar aqui sobre isso primeiro. Que teria a vantagem de evitar mais um termo de outra língua, né? Como self, setting, acting out, après coup, etc. E junto traria esse ganho da evocação imediata da linha, do fio, do cordão, né? Que simboliza e sustenta ao mesmo tempo a união e a separação, né? Esse é o paradoxo da transicionalidade, que permite o afastamento da contiguidade corporal por formas de ligação cada vez mais simbolizadas, né? Então fica a minha sugestão, a gente falar de clínica psicanalítica em linha, vamos ver se isso pega. No Brasil não é muita coisa que pega, enfim. Então, voltando então para a história, né, como aconteceu com muitos analistas, aos poucos eu fui achando possível continuar trabalhando pelo fio do telefone, com analisantes que se mudavam de cidade ou de país, analisantes em pós-parto, um analisante que se acidentou e passou meses no hospital e depois na casa dele, e uma artista com viagens e horários completamente incomuns, que se não fosse por telefone era impossível fazer análise. Eu fui experimentando, e sempre com muitas e muitas dúvidas, né? Ainda mais que esse universo era visto com muita desconfiança pela comunidade psicanalítica, né? O Joel Birman, naquela época, escreveu um artigo contundente defendendo a ideia de que nas relações por telefone e pelo computador acontecia uma exclusão dos afetos, uma exclusão do corpo e da alteridade, né? Eu vou pôr um trechinho aqui das palavras dele.
ele diz assim: nos novos contatos mediatos de terceiro grau entre as individualidades, estas perdem parcelas significativas da sensorialidade direta e das paixões provocadas pelo impacto dos outros. A carne, enquanto superfície e profundidade vibrátil, deixa de existir. Não era isso que eu vivia naquelas experiências, elas não se reduziam ao sentido de comunicações verbais, não eram unidimensionais, não eram empobrecidas. E o que mais me surpreendeu na época, e continua me surpreendendo sempre que eu leio ou escuto alguma coisa assim, é o contraste dessa ideia com a convicção que todo o campo psicanalítico sempre teve sobre os efeitos da arte, sobre os nossos afetos, o nosso corpo, né? Mesmo quando a arte está alojada em suportes inanimados. E mais surpreendente ainda é encontrar exatamente isso nesse mesmo texto do Joel, quando ele trata do que se passa com o espectador na frente de um filme, que é objeto do artigo dele, né? Ele diz assim: o corpo, ele está se referindo, repetindo, ao espectador na frente de uma tela de cinema, né? Ele estava discutindo o filme Denise Está Chamando, que fez muito sucesso na época. E ele diz assim: o corpo é colocado em movimento pelo ritmo alucinante da montagem. O posicionamento do espectador na cena do olhar é provocado eminentemente pela via da afetação. É na imanência absoluta da afetação e da sensorialidade, circulando pelo corpo e pelos humores a partir dos canais visuais e auditivos de entrada, que a narrativa nos toca e nos pega em cheio. É apenas posteriormente que um trabalho do pensamento se impõe ao espectador, que busca dar conta da narrativa que transformou seus humores e a sua sensibilidade corpórea. Então, sensorialidade, a paixão e o outro não deixam de existir na frente de uma tela de cinema, não é? Inclusive, isso também se dá sem imagens visuais, né? A gente sabe, por exemplo, da emoção, da grande comoção que as novelas de rádio promoviam nas pessoas antes da TV, né? Ou dos efeitos daquela transmissão de Guerra dos Mundos, né, pelo Orson Welles em 38. Só pelos canais auditivos, né? Então, a questão é, se todo o nosso conjunto somatopsíquico é fortemente afetado frente a uma obra de arte, ou frente a personagens de ficção, numa tela de cinema ou numa novela de rádio, por que diabos que a gente ia supor que isso não ia acontecer numa relação com outro ser humano, por computador ou por telefone? Não é? Acontece. Eu vou contar um exemplo clínico bem rápido, que aconteceu agora, 15 dias. Fernando, um garotão alternativo que mora numa cidadezinha de praia, aqui de São Paulo, e se analisa comigo só por áudio, há uns 2 anos, me dizia que ele estava contente por ter mudado na pandemia da sua casinha alugada, fuleira, no centro da cidade, para a casa de praia da família dele, num condomínio fechado, luxuoso, fora do centro, lá da cidade. Que lá era mais seguro, não tinha Covid, que a casa era só para ele. Lembra de muitas cenas de férias que ele viveu ali na adolescência, as cenas infantis no mar, com o pai, quando eles velejavam, só os dois e tal. E eu ouvia, imaginando paisagens praianas, bucólicas, né? Sensação de tranquilidade, sensação de liberdade, e eu começo a sentir muito calor, uma sensação de faltar ao ar, de muita opressão. Eu lembro de eu ter me virado para minhas roupas, para ver se eu tinha alguma coisa me sufocando, de colocar a mão na cabeça, para saber se eu tinha uma tiara me apertando muito, nada. Ele continuava falando daquele paraíso, que ele estava surfando, andando de bicicleta, que o condomínio estava praticamente vazio, conta detalhes da casa, do cotidiano.
que estavam sendo dias lindos, com cenas deslumbrantes, pôr do sol, lareira, enfim. E aí eu me peguei pensando que, ao contrário dele, eu estava presa onde eu moro, que eu não sabia quando é que eu ia poder sair de novo. Aumentava o meu sentimento de aperto. Eu lembrei do gesto masculino de afrouxar a gravata, uma situação de opressão. Lembrei de uma cena central de um filme ruinzinho que eu tinha visto naquela semana, que um personagem ia ser enforcado. Estava tudo bem aflitivo. E só quando eu senti um cheiro estranho de mofo, é que me ocorreu que isso devia estar vindo da sessão, mas era totalmente enigmático. E o Fernando diz então que os pais estavam mantendo todas as despesas, que o portão automático tinha quebrado, mas os pais já tinham contatado o faz-tudo da casa, que ia consertar no dia seguinte, que só faltava encontrar uma gatinha pelo aplicativo de encontros que ele usa, e tudo ia ficar perfeito. E aí eu pensei, ele nunca mais vai sair de lá. E aí que eu percebi que isso fazia eco às minhas sensações corporais e às minhas associações, né? Eu perguntei então para ele se ele estava preso lá. Ele fez um silêncio de vários minutos, que me fez imaginar que a gente estava num bom caminho. E depois, abalado, ele começa a falar do medo dele, de ficar capturado de novo pelos laços da família, de novo perder a autonomia que ele tinha conseguido construir. Voltar a engordar tudo de novo, voltar a ser o nerd da adolescência, a impotência sexual. Acaba dizendo, bem angustiado, que ele não sabia que perigo era maior, né? Se o Covid ou o risco dessa prisão familiar. Coisas assim aconteciam todo o tempo durante esses anos, né? Os corpos sempre participaram muito das análises. Nesse exemplo foi o meu corpo que manifestou essas coisas, mas às vezes é o corpo do analisante. E eu fui procurando as referências que me ajudassem a pensar como que isso podia acontecer, né? E eu encontrei uma pista forte num trabalho do Daniel Stern, não sei se as pessoas conhecem, enfim, é um trabalho bem interessante sobre aquilo que ele chamou de percepção amodal. O Stern, que estudava os processos precoces de subjetivação, atribui aos bebês uma capacidade de transferências modais de informação. Eu vou pôr na tela. Ele diz assim: os bebês parecem ter uma capacidade geral, inata, que pode ser chamada percepção amodal, de tomar a informação recebida numa modalidade sensorial e, de alguma maneira, traduzi-la para uma outra modalidade sensorial. Isso parecia se ajustar bem, inclusive, à fluidez que eu percebia nas alternâncias entre as modalidades clínicas, presencial e em linha, quando aconteciam no mesmo processo analítico, né? Eu fui pensando que isso não se restringe aos bebês e à constituição subjetiva, mas que essa espécie de transmutação de qualidades entre diferentes modos sensoriais permite conceber meios de engajamento e de sintonia relacional que dependem pouco de modos particulares de apreensão e de contato. E o Stern vai mais longe, um caminho mais interessante ainda, que me lembrava o de Spinoza, com a questão dos atributos, a ideia da amorfia, do informe, do Winnicott, né? E o Stern diz o seguinte, e é a última vez que eu vou ficar pondo citação para não encher vocês. O Stern diz o seguinte: a informação provavelmente não é experienciada como pertencendo a qualquer modo sensorial particular. Mais provavelmente, ela transcende o modo ou canal e existe em alguma forma desconhecida supramodal.
Não é, então, uma simples questão de uma tradução direta entre as modalidades. Ao contrário, envolve uma codificação numa representação amodal, ainda misteriosa, que então pode ser reconhecida em qualquer um dos modos sensoriais. Era muito incrível ler isso, porque parecia corresponder exatamente ao que acontecia, né? Nessa mesma linha de pensamento, o Ricardo Rodolfo faz uma observação muito fina. Ele fala de uma indiferença do inconsciente com respeito a preferências por um ou outro tipo de materialidade. E era isso mesmo, muito jogo entre as capacidades de expressão, entre os modos de apreensão, e foi ficando natural esse trabalho no universo da sonoridade e das tonalidades afetivas ali, compondo toda a atmosfera clínica. Eu acho que esse foi o meu ponto de apoio mais forte, eu diria, para desenvolver a clínica online, né? Apoiada nessa ideia de um supramodal, eu fui afinando o setting. E entre os muitos pontos de sustentação para isso, eu escolhi apontar aqui 3, que são o modelo clínico, a consideração pela complexidade do setting e a afinidade com o dispositivo. Primeira coisa que é primordial é a do modelo clínico do trabalho, né? Qualquer modalidade clínica, presencial ou online, o setting está sempre referido aos modelos com que o analista trabalha, né? Como o Green lembra, né? Modelo da hipnose, modelo do sonho, modelo do cuidado materno, o modelo do brincar, etc. E isso vai incidir em cada detalhe das montagens que a gente inventa e das montagens que a gente recusa, claro. Né? Só como exemplo, uma questão nos atendimentos online é sobre o movimento dos analisantes durante as sessões. Né? No nosso grupo de estudos e pesquisa sobre atendimento online, a gente teve uma conversa super interessante nessa semana. As pessoas lembravam que no modelo do sonho, a inibição da motilidade corporal permite que a energia, sem essa via de escape, permaneça no espaço psíquico para elaboração, né? E que no modelo do brincar, a atividade corporal já se compõe com os processos elaborativos, não são duas alternativas excludentes, como o Freud propôs no modelo do sonho, né? Essa é a concepção do Rodolfo, de novo, falando do Ricardo Rodolfo, por exemplo, quando ele fala em processos simbolizantes do próprio corpo, não só do psiquismo, né? O corpo teria capacidades simbolizantes em si mesmo e, portanto, nos seus movimentos, né? Então, claro, a gente precisa manter que a sustentação da clínica, inclusive a online, se dá sempre e necessariamente na rede conceitual com que cada analista trabalha. Então, primeiro ponto, né? Em segundo lugar, nesse assunto de sustentação, que é o meu tema, eu sugiro que a gente cuide de não isolar demais os componentes do setting. Pelo caráter abrupto, compulsório, dessa migração que a gente fez, de toda a nossa clínica, né? Essa modalidade em linha, online, em linha, virou foco, né? E, vamos dizer, capturou todos os nossos debates, deixando de lado o conjunto das condições da clínica, contemporânea, principalmente, né? Então, eu, por exemplo, considero hoje que a frequência das sessões semanais tem tanto ou mais peso no trabalho analítico do que o fato da modalidade ser presencial ou em linha. Até o confinamento, esse modelo de uma sessão por semana presencial vinha se difundindo e estava se firmando cada vez mais, né, com efeitos muito grandes nos processos. Agora, no modo online,
tem sido mais possível trabalhar com mais sessões semanais. O que para mim, e eu estou falando em termos bem pessoais, cada um tem que observar na sua clínica, o que para mim sustenta mais qualidade de presença, mais qualidade de liberdade associativa, de capacidade de escuta e até mesmo de apreensão dos processos corporais. Eu não imagino como é que a gente pode medir o peso relativo desses fatores, né? Mas não dá para desconsiderar a complexidade do setting, né? São muitos aspectos conjuntos em jogo para a gente ficar falando muito diretamente online versus presencial, né? Eu acho que é bem mais complexo. E ainda falando em sustentação, eu quero ressaltar um último fator, talvez bastante útil. A gente tem que considerar sempre que, junto com a experiência, vem a confiança em relação a essa modalidade, que vai fazendo toda a diferença na firmeza com que a gente propõe e sustenta esse trabalho, no nosso alojamento no novo setting, né? Na nossa qualidade de entrega ao processo, e, portanto, nas nossas capacidades de acolher e de processar o que chega por esses fios e cabos e ondas, não é? É claro que aí estão envolvidos, junto com a arquitetura metapsicológica que sustenta a clínica do analista, estão envolvidos a experiência dele, nos seus percursos analítico e de formação, as considerações que ele tem sobre as suas características singulares, obviamente sobre a estruturação subjetiva do analisante, e um sem número de fatores sociais e culturais que rodeiam a dupla e que rodeiam a empreitada da análise, né? Agora, eu quero sublinhar bastante que nisso também conta muito a inclinação e a afinidade maior ou menor do analista em relação ao dispositivo que ele está usando. Eu gosto demais de tecnologia, todo mundo que me conhece pensa em mim com essa fama, né? A analista que gosta de tecnologia. E eu tenho certeza que isso conta muito. Mas eu sublinho que antes de um bom tempo de experimentação, é muito difícil conceber e usar bem e avaliar o que se passa no atendimento online. Vamos lembrar como é estranho e difícil no começo da clínica atender com divã? Né? Vamos lembrar como é que era? E como com o tempo, sentar atrás dele acaba se incorporando e se torna um modo natural da gente trabalhar? Né? Vamos combinar, né, que as pessoas que não têm experiência analítica acham muito esquisito esse modo de estar junto, né? Quem nunca se analisou num divã não concebe o grau de proximidade e a qualidade da comunicação que pode se dar com uma das pessoas falando deitada de costas para outra, não é? Menos ainda pode imaginar a posição subjetiva de alguém deitado assim, em relação a si mesmo, ao seu corpo, ao que ele diz, ao que ele sente. Os caminhos da tecnologia de comunicação têm feito com que corpos em lugares diferentes se mantenham psiquicamente cada vez mais próximos, né? A gente pode até imaginar que isso começou até com a prática do divã, do ficar de costas, não é? Mas que a gente vem caminhando, não sei se há 100 anos, né? Com esse aumento da distância corporal com o aumento da proximidade psíquica, né? Assim, o rádio, o cinema, o telefone, a TV, a secretária eletrônica, né? Computador, o celular com WhatsApp, com Skype, com Zoom, com YouTube, né? Claro que isso produz uma baita dissonância psíquica e, né, provoca muita vertigem, muito estranhamento. O longe e o perto, acontecendo ao mesmo tempo, um dos maiores paradoxos com que o Winnicott trabalhou, né? Agora toma a gente até o pescoço. E vocês me desculpem, eu não resisto a fazer um pouco de terrorismo aqui. Muito em breve a gente vai ter a super revolução das projeções holográficas, com efeitos que a gente nem pode imaginar sobre as nossas noções de proximidade, de afastamento, né? Sobre o que é vivido como ausência,
como presença e formas alternativas de presença. Mas, né, futurismos à parte, na minha opinião, isso tudo não tem retorno. E não é pelo congestionamento no trânsito, na agenda, ou pelas mudanças de país, ou pelo Covid. Não tem retorno, na minha opinião, pelas próprias transformações subjetivas e relacionais que isso tudo produz. O uso intenso e repetido de qualquer dispositivo sempre provoca mudanças muito grandes na nossa percepção, no nosso funcionamento somatopsíquico global e nos modos de relação. Necessariamente, o dispositivo vai acionar complexos sensoriais, mnêmicos, intelectuais, afetivos e relacionais diferentes, com efeitos muito radicais sobre as pessoas, né? Bom, como eu disse no começo, eu tenho achado que a comunidade psicanalítica tem estado bem à altura dos desafios, tem experimentado, tem se reinventado com muita garra. Eu acho que a gente pode ter muito orgulho disso, porque não é brincadeira que a gente está fazendo. Claro que a gente tem muito trabalho elaborativo para fazer, e eu aproveito para sugerir que esse encontro funcione também como um convite, como um estímulo, para que os colegas do departamento, que desenvolviam também uma clínica online antes do confinamento, venham partilhar suas experiências e as suas reflexões. Não é? Era isso. Obrigada pela atenção. E vamos ao debate. Marcelo, você está sem som. Fica mais fácil da gente te ouvir se você ligar o som. Bom, novamente, te agradecer pela fala e, bom, dizer que a sua posição ela é muito forte e muito bem construída também, né? Dá para sentir claramente que você tem um longo trajetório e não uma reação a um contexto atual, né? Então, frente a isso, eu fiquei com várias questões, e tem várias questões também aqui no chat, né? A primeira questão que me ocorreu, eu vou lançar uma pergunta minha, depois eu seleciono aqui algumas perguntas, né? Eu fiquei pensando, né, se nessa transposição de setting, de um novo dispositivo, para além dessa viabilidade toda que você comentou, se você reconhece alguma contraindicação desse modelo ou desse dispositivo. Eu vou colocar essa pergunta e depois vou falar um pouco do que as pessoas estão comentando aqui, né? Bom, Marcelo, esse tema é mais o seu do que o meu, né? Você trabalha com paciente grave, né? Começo da noite eu já sugeri que você faça uma segunda live, né? Em cima dessa questão. Mas tá bom, né? Só dando uma pitadinha. Então, para mim está claro que, dependendo das possibilidades de alojamento subjetivo do analisante, as tecnologias de comunicação online, os cabos e os sinais de telefonia de internet podem ser suficientes ou não para a sustentação de um si mesmo e de um vínculo transferencial. É muito diferente quando o analisante se aloja primordialmente no seu próprio jogo associativo, como eu estava falando, ou se ele se aloja na atenção e na voz do analista, se ele se aloja em elementos concretos do ambiente, não é? Promovido pelo analista, a sala de espera, o divã, etc. Ou se ele se aloja em elementos como o olhar, não é? Do analista, o rosto, o gesto corporal do analista, né? Aí eu acho que as equivalências, as substituições vão depender dos processos de subjetivação de cada analisante, mas também do desdobramento do processo analítico em andamento, não é? Eu penso muito, Marcelo, nisso, na noção do Winnicott do uso do objeto, na verdade, não é? A própria proximidade física, que às vezes é muito idealizada quando se fala de processos analíticos, né? A própria proximidade física com o analista
produz efeitos muito diferentes em cada analisante, né? Tem um artigo de 51 sobre uma análise por telefone, por incrível que pareça, já de 51, com uma analisante, porque era impossível trabalhar com ela presencialmente por causa das reações transferenciais intensas que ela tinha na presença física do analista. Não dava para fazer análise, por telefone foi possível, né? A análise, então, foi sustentada, acho que a palavra é boa, né? Pela via do telefone. Então, eu acho bem interessante a gente pensar a sustentação nessa via do uso do objeto. E não especificamente nas questões do online. Eu acho que ela é central em qualquer dispositivo, né? O divã, por exemplo, ele pode ser tomado e pode ser usado como equivalente de um colo, mas também como uma oportunidade de ficar só na presença do outro. Ele pode ser usado como uma concretização de uma relação de submetimento e de idealização. E olha só, o divã pode representar a distância e pode até representar a ausência, né? Então, eu penso que é assim com o uso do telefone, da internet, da poltrona, que sempre são experimentados a partir de perspectivas bem singulares, não é? Agora, voltando para o online, está aparecendo atualmente que a gente não tem só contraindicação. Tem pistas, por exemplo, de indicações bem promissoras para o trabalho com analisantes com características esquizoides, por exemplo, mas isso merece muita pesquisa e merece uma live tua. Bom, obrigado, Lia, pela resposta. E vou emendar já com uma pergunta que foi feita logo no início, né, da Susana Gisserman. Ela coloca se a expressão corporal não seria a que melhor revela a verdade do sujeito, né? Acho que é a melhor via de expressão do sujeito. O que você acha disso? Nossa! Bom, isso implica discutir essa questão da clareza, da transparência, né? A ideia de que algumas formas de expressão, pela sua natureza, seriam mais verdadeiras do que outras, né? Que poderiam ser apreendidas de uma forma mais direta, por um órgão de sentido ou pelos outros. Então, com a histeria, a gente aprendeu que não se mente só com a fala, né? O gesto, a imagem visual, até o cheiro, tanto mostra quanto encobre ou confunde, né? Um exemplo bem recente, eu acho que melhor até do que ficar falando, né? Quando começou o confinamento, um paciente tinha vindo uma primeira consulta, e era um rapaz jovem, bonito, inteligente, delicado, e a questão dele era uma hiperadaptação dele às exigências do mundo, uma tensão interna horrorosa. E com a quarentena eu fiz mais 2 ou 3 consultas com imagem, como eu sempre faço nas consultas, e a gente começou a análise, e aí eu sugeri que a gente passasse só para o áudio, que é como eu sempre prefiro trabalhar, mas ele não quis, a gente continuou usando a imagem, e foram, sei lá, 2 meses de muita história dele, de muita submissão com os meninos da escola, com o pai, a descoberta da homossexualidade, o medo que os outros descobrissem, né? Até que ele sugeriu a gente passar para o áudio. E aí, na primeira sessão de áudio, eu levei um susto, captando um tom e um estilo que não eram dele, para mim, que era muito provocativo, era enérgico, um tanto belicoso comigo, sabe? Muito diferente da imagem que eu tinha dele antes, né? E os temas mudaram também, né? E uma desconfiança dele comigo, desconfiança com a minha competência, uma competição comigo, o tema que era do medo, que ele sempre tinha dos outros, se enveredou por fantasias de machucar os outros. Foi uma mudança tão repentina, tão radical, que não dava para supor que tinha sido resultado só dos 2 meses de trabalho. A gente começou a tratar dessa diferença, ele mesmo ficou super intrigado, foi super interessante,
que aconteceu. Ele começou a explorar como é que ele se porta e ele se sente quando ele se comunica por e-mail, quando ele está com as pessoas ao vivo, quando ele está nos encontros online. E aí, nessa semana, agora, por isso que está tão claro para mim, ele pediu para a gente ligar a câmera, para a gente testar isso, essa coisa dos modos como ele se relaciona. E eu estou impressionada com a mudança na imagem dele, entre o que eu conhecia dele no meu consultório e o que eu enxerguei, né? Não tinha mais aquele jeito infantil, não tinha aquele jeito medroso, né? Então, Suzana, eu não pensaria que um deles é o verdadeiro, né? Eu acho uma dissociação bem importante. Vamos dizer que eu chame ele de Márcio. Vamos dizer, o Márcio 1 e o Márcio 2, né? É uma dissociação que nele se depositaram em formas diferentes de expressão, né? Um na expressão corporal, o outro quando passou só para o áudio. Mas em outra pessoa, sei lá, o Márcio 1 poderia aparecer nos sonhos e o Márcio 2 nas expressões da vida acordada, né? Eu acho que a gente sempre vive no jogo de mostrar, de encobrir, de disfarçar, de desviar. E uma coisa bem importante, Suzana, também eu diria, isso não só por defesa. Tem muito mais coisa para a gente levar em conta. Com o Winnicott, a gente sabe de quantos jogos de ilusão são vitais para o psiquismo, para as relações, né? E também que parte grande da nossa comunicação desculpa, a comunicação não, que parte grande da nossa experiência subjetiva não vai para a comunicação, fica incomunicável, e que é muito importante que seja assim, né? Então, essa dimensão de uma relação mais verdadeira, eu não tenho. Eu acho que a clínica da gente se sustenta no desfocado, no impreciso, né? A gente trabalha com associação livre, com atenção flutuante, justamente para ter jogo, quer dizer, para ter trabalho psíquico que faça abertura, né? Para abrir fissuras no literal, né? Seja o literal da imagem física, seja o literal da fala, né? O literal é sempre insuficiente para lidar com a vida, né? É por isso que a gente busca um analista. E é sobre essa capacidade de devanear, de brincar, de encontrar, ou produzir aberturas, linhas de fuga que uma análise acontece, né? Na minha opinião, Suzana, os momentos de abertura e de fechamento vão acontecer no divã, na poltrona, no telefone, no aplicativo, não das mesmas maneiras ou intensidades, ou nos mesmos tempos, para qualquer analista e qualquer analisante, claro. Mas só que na minha experiência isso não varia com as modalidades serem online ou não online. Não é uma variação tão direta assim. Tem um entrecruzamento complicado entre modalidade, o setting como um todo, por exemplo, a questão da frequência, que eu estava falando antes, e o funcionamento singular de cada par analítico, né? Não sei se eu consegui responder, mas eu sou muito reticente à ideia de uma expressão mais verdadeira, ou mesmo mais direta, né? E eu acho que você já respondeu o que eu vou perguntar na sua fala, mas fiquei pensando por que você escolheu trabalhar só com áudio, né? Se isso tem algum motivo, se é algo pessoal ou tem alguma razão que você tenha pensado para isso? Pois é, está muito associado com o que eu acabei de responder para a Suzana, né? Agora, tem um motivo, sim, é que, para mim, e aí é bem pessoal, o olhar frente a frente tende a ter um efeito de captura, que faz muito obstáculo para o meu trabalho, né? E, por outro lado, ao mesmo tempo, eu não tendo a ficar muito presa pela concretude das narrativas ou das descrições de contexto, né? Mesmo na frente de pacientes muito desafetados, ou, sei lá, muito racionalizantes, eu tenho facilidade de ficar numa escuta mais oniróide, mais devaneante, mais flutuante, não é?
Então, a minha preferência, já pelo uso do divã, sempre teve muito ligada a uma espécie de proteção da minha liberdade de escuta, minha liberdade de associação, e foi por isso a minha decisão, antes da pandemia, de só aceitar para análise online pessoas com quem o trabalho só por áudio parecia uma boa indicação. Eu fui tendo a experiência de trabalhar com a voz e com sons de um jeito muito mais sutil do que acontece no setting tradicional, né? Eu sempre uso fone de ouvido e vamos dizer, aquilo que eu falei de uma sensação de um canal, né, com o paciente, parece que o canal está aqui, né, e fica muito presente as hesitações, as pausas, os tons, as correções, de repente, do que se começa a dizer, né? Os quase choros, os quase risos, as reticências, sei lá, a lentidão, o apressamento. Agora, se dessa forma eu deixo de receber comunicações expressivas, obviamente, por outro lado, eu consigo me ligar mais nas modulações de voz, da fala, na atmosfera do encontro, né? E mais que tudo, eu consigo, aí é bem particular, um contato bem maior com as minhas próprias associações, com os meus próprios afetos e com os meus próprios estados de corpo. Então, é por isso que eu tento trabalhar só com online. Na passagem maciça de toda a clínica para o online, 2 pessoas tiveram reticências a passar para a voz, e uma delas depois passou para a voz, e eu atualmente estou atendendo só uma pessoa com imagem. Acho que eu te respondi, não? Obrigada, Marcelo, pela pergunta. Não, você está sem som de novo, Marcelo. Apertei o botão errado. Uma outra questão que tem aparecido aqui no chat é a das resistências. Não sei se você tem algo a falar, né? Se isso favorece ou não as resistências. Não sei se você... A gente pode pensar assim. Então, eu não consigo achar que há mais resistência numa dessas formas do que nas outras, quando eu penso a clínica em geral. Aliás, eu quero dizer que eu tenho muita dificuldade de pensar a clínica em geral, a clínica por telefone em geral, a clínica presencial em geral. Isso é uma dificuldade pessoal minha enorme, né? Então, assim, existem analisantes que fazem um uso mais resistencial, sim, da fala deles quando a gente está por telefone do que quando era presencial, eu percebi isso. E existem pacientes que a resistência diminuiu muito quando a gente passou para o áudio. Então, eu não consigo responder isso em termos clínicos maiores, né? Pensar em população dos pacientes, né? Agora, eu acho uma coisa, eu acho que, de novo, aquela questão que eu estava falando sobre a experiência, o acúmulo de experiência com uma modalidade vai fazendo a gente lidar com as resistências de um jeito muito mais fluido. Não sei como é que eu explico isso, fluido. Talvez porque as resistências do analista vão baixando, né? E aí o que a gente pensa como resistência do paciente muitas vezes se dissolve. Né? É o que eu consigo responder, é muito caso a caso. Né? E fiquei pensando, a partir disso, né, Lia, da resistência dos analistas em relação a esse dispositivo, né? Sim. Porque você mencionou várias vezes que você tem uma afinidade com esse meio digital, eletrônico, enfim, com a tecnologia. E fiquei pensando se a sustentação dessa experiência não tem a ver justamente com isso, né? O analista poder escolher caminhos, meios que sejam coerentes com a bagagem dele, com o olhar sobre a própria clínica, né? Você mencionou a ideia de rigor no começo da sua fala, né?
mencionou respeito às bases mais epistemológicas, metapsicológicas, né? Acho que fiquei pensando que para sustentar uma experiência dessa, esses elementos têm que estar combinados, né? Um rigor, eu acho... desculpa, fala. Não, um rigor metapsicológico e epistemológico e uma afinidade com o meio também, com o dispositivo. Eu acho que sim. E eu acho, Marcelo, que a resistência do analista aos meios tecnológicos, ela se dissolve muito depressa. E isso é uma coisa que eu fiquei super preocupada no começo do confinamento, quando eu vi a reação da maioria dos colegas, e muito rapidamente as pessoas, em todos os grupos que eu participo, as pessoas estão encantadas de descobrir que, de fato, a análise continua sendo possível, que é diferente, que é difícil. Pessoas falam do cansaço, outras pessoas falam até que está diminuindo o cansaço em relação à clínica, enfim, mas que rapidamente está tendo um domínio do meio. Dá para falar isso? Não sei se a expressão está boa, mas está tendo, acho que é isso, é um domínio do meio, porque no começo, e antes da pandemia, como se tivesse uma reverência muito grande ao meio de comunicação, né? Então, as coisas eram assim, por exemplo, nossa, tem alguma interferência, então parece que estragou toda a clínica, né? Tem alguma interferência, caiu a linha, então parece que não tem mais a possibilidade. E num instante a gente vai descobrindo que as coisas se restauram, que o caminho segue em frente e que tanto o analisando quanto o analista se adaptam ao meio, não é? E daqui a pouco ele meio que desaparece, um pouco como acontece no consultório, e de certa forma as paredes desaparecem quando a gente mergulha no processo, né? Então, eu tenho achado incrível mesmo a maleabilidade dos analistas. Eu tenho achado incrível, fiquei muito feliz. Obrigado. Bom, tem um diálogo aqui no chat, né? Não sei se eu consigo acompanhar inteiro. Outra coisa que perguntaram, não sei se é o caso de você responder, Lia, porque acho que não é o objeto da sua fala aqui, mas muita gente perguntou o que você acha sobre o atendimento de crianças. Se você tem algo a dizer sobre isso. Olha, me perdoem, amigos, eu não tenho uma palavra a dizer sobre isso. Assim, eu tenho ouvido muito, também tenho me encantado muito, mas eu não vou falar de uma coisa que eu não tenho experimentado, né? Agora, uma coisa eu digo, se eu acho que os analistas são valentes, eu acho que os analistas de criança estão sendo o triplo, né? Eu tenho me encantado com isso também. Certamente. O Davi Calderoni colocou uma questão aqui, né? Se não haveria uma dimensão, a partir do Rodolfo, né, que você citou, se não haveria uma dimensão supramodal como linha de todas as linhas, né? Uma dimensão supramodal geral, assim. Não sei se... Como linha de todas as linhas? É a colocação do Davi. Linhas o quê? Teóricas? Será que ele está perguntando? Porque a fala do Rodolfo sobre o supramodal está referido a uma, como se fosse uma instância de captação que a gente tem das informações que não ficaria presa a um modo de relação, né? Então, não é porque eu vi, ou porque eu escutei, ou porque eu cheirei, né? Mas porque, na verdade, todas essas coisas vão entrando e vão ficando no sujeito e vão podendo ser vividas em várias outras modalidades de percepção, né? Então, é nisso que ele está se referindo, é uma fala dele em relação à percepção, né? Isso não é do Rodolfo, isso é do Stern, tá? A questão da percepção amodal. Sim, do Stern. É do Daniel Stern, e eu usei isso como, vamos dizer, como pista de que algo assim pode acontecer com todos, mas eu acho que isso precisa muita teorização, muita elaboração, né?
Agora, eu não sei o que ele quer dizer com linha de todas as linhas, né? Você está sem som, Marcelo? Pronto. Talvez ele possa explicar aqui, né? Vamos ver se ele retorna. Tá bom. E uma pergunta do Cláudio Wax, aqui muito interessante, né? Ele está questionando sobre o início de análise online, né? O que você pensa sobre isso, né? Uma coisa é transpor um atendimento que já vinha, né? E mudar esse enquadre, outra coisa é iniciar nesse novo modelo. Então, oi, Cláudio. É uma pergunta super boa mesmo. Eu demorei um bom tempo para achar que isso era possível, né? Mas hoje em dia, eu acho que, digamos assim, as dificuldades são as mesmas da recepção de um paciente novo presencial. Vamos dizer assim, se existem riscos, são os mesmos. E se existe, né, as dificuldades são as mesmas. Aceitar analisando é sempre uma aventura, né? Iniciar um trabalho. Eu tanto faz no presencial ou no online. Eu costumo receber para consulta e algumas consultas, às vezes muitas consultas antes de concluir se trata mesmo de uma indicação para análise, se o trabalho vai ser feito ou não comigo, se eu vou trabalhar com esse paciente quer trabalhar mesmo comigo, e aí em que condições que a gente quer trabalhar. Eu demoro, né? Faço várias consultas, e aí eu faço sempre com vídeo, né? Particularmente, eu sempre quis fazer todas as consultas com vídeo, e no momento de combinar o início de uma análise, aí é que a gente decide, né, se passa ou não para o áudio. O que tem acontecido em relação a isso que eu acabei de falar, essa última frase, é que agora, na época do Covid, né, eu tenho recebido muitos pedidos de pessoas que não estão demandando análise propriamente dita, que é uma coisa que eu não recebia antes do Covid, né? As pessoas já vinham para mim muito transferidas para um processo analítico propriamente dito, etc. E aqui, agora, eu tenho recebido, e aí, com essas pessoas, eu acho que já são 3 recentes, eu tenho mantido com imagem, né? Eu não incluo isso no que eu estava falando antes, porque eu não diria que são processos analíticos propriamente ditos, são, na verdade, não sei o que são ainda, são conversas com um analista, né? Que eu vou tentando, né, produzir aberturas, etc. Pode ser que se transforme numa análise, pode ser que não é? Mas eu não tenho nenhuma reticência a começar a receber pessoas através do online. Essa pessoa que eu atendo da Alemanha, não, da Alemanha não, dos Estados Unidos, os 2 dos Estados Unidos, isso mesmo, os 2 dos Estados Unidos começaram no online, um deles veio para o Brasil, eu já conheci pessoalmente, o outro eu não conheço até hoje, e na Alemanha foi ao contrário, uma pessoa que estava aqui, a gente fez muitas consultas, e aí começamos uma análise, ela voltou para a Alemanha, né? Então, olha, eu vou dizer que eu não tenho nenhuma questão, Cláudio. Adoraria saber quais são as tuas questões sobre isso. Eu acho que aí começa a troca que eu gostaria muito que continuasse, né? Tá certo. Bom, então tem mais perguntas. O Davi, ele explicou aqui um pouco o que ele quis dizer, né? Ah, Ele falou legal. que linha de todas as linhas, 2 pontos, dimensão supramodal, campo de uma metapsicologia dessa dimensão referente à linha de todas as linhas, né? Ligado ao externo. Mas uma dimensão supramodal de comunicação. Eu acho bem interessante o que ele está, talvez, articulando, né, o Davi?
Acho que, de novo, a mesma coisa que eu falei para o Cláudio, eu acho que é a tua vez de desenvolver isso, né? Aí acho que você está falando não só de uma percepção amodal, né? Mas você já está falando, talvez, de sei lá, de um pensamento amodal, provavelmente. E eu acho uma abertura bárbara. Quero te ouvir, quero te ouvir. E vou emendar duas perguntas aqui. Uma, o Juliano pergunta o que você acha sobre o retorno do online para o presencial, né? Se isso tem alguma implicação, né? E a Daniela, se não me engano, deixa eu olhar aqui. A Daniela Romão pergunta dessa diferença que você mencionou no início, da seleção de pacientes, né? Quem você exclui dessa possibilidade? Acho que quando você menciona pacientes mais graves ou figuras clínicas específicas. Né? Claro. Bom, começando com o Juliano, é difícil saber o que vai acontecer com o retorno de muitos processos, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma experiência eu estou tentando lembrar se eu tenho, de alguma análise que estava no online e tenha passado para presencial. A minha experiência sempre foi, eu acho, todas as pessoas que trabalhavam online comigo, eu até encontrei em algumas situações, vieram para São Paulo, mas nenhuma delas passou para uma análise presencial, né? Então, eu não faço ideia do que vai acontecer com a volta, né? O que eu tenho escutado de vários pacientes, e isso a gente vai ter que pensar juntos, né? Eu não sei o quanto tem de oportunismo em relação às questões de tempo e de cansaço de todo mundo, as pessoas dizendo que imaginam sustentar esse trabalho no online daqui para frente, né? Isso várias pessoas têm me falado, e eu não sei ainda nem como isso vai se desenvolver e nem o que eu vou pensar sobre isso, né? Como eu não estou pessoalmente com uma perspectiva a curto prazo de retorno, eu estou deixando para pensar isso depois que essas análises avançarem, né? No online por mais tempo, né? Agora ainda é muito pouco tempo, 3 meses, então não sei ainda, né? Isso para o Juliano, né? Agora, Daniela, tem várias pessoas que me procuraram para análise online ao longo desses anos, que eu sugeri fortemente que encontrassem uma forma de fazer análise, ou, enfim, fazer algum tratamento nas cidades em que moram, por várias razões, né? Aquelas que eu estava falando principalmente, né? Pacientes que eu achava que não se sustentariam, poderiam não se sustentar subjetivamente numa situação de crise maior, numa situação de regressão, etc. e tal. Eu tive um caso, por exemplo, de um paciente que eu tentei dizer não, e ele insistiu muito, e a gente montou uma espécie de uma equipe, né? Ele tinha um bom psiquiatra na cidade dele, que estava fazendo um acompanhamento muito legal, gostei muito da pessoa, tinha uma boa família que fazia uma sustentação interessante, então a gente ousou fazer esse trabalho porque, enfim, parecia não ter alternativa nenhuma, e foi muito bom, mas eu vou dizer para vocês que eu não gostaria de fazer isso muitas vezes, né? Porque quanto mais regressiva for a situação de uma pessoa clinicamente agressiva, né? Mais eu sinto falta do contato presencial, né? E isso é uma coisa... Então, eu falo com muita facilidade das alternâncias dos pacientes, né, do divã para o telefone, etc. A minha tranquilidade de usar o telefone. Eu estou falando sempre de pacientes que eu colocaria no campo da neurose, não é? Quanto mais isso vai sendo regressivo, eu acho que a gente precisa ouvir mais as pessoas que têm mais experiência com isso, né? Não é meu caso. Isso para a Daniela, né? Obrigado, Lívia. E uma pergunta do Décio, uma colocação do Décio aqui, então, né?
Ele falou que queria retomar essa proposição sobre os modelos do sonho e do brincar, né? O primeiro do sonho implicando a inibição da ação e da atividade do corpo, né? Essa inibição do polo motor. Ele colocou, então, que pensa que nós temos uma renovação da metapsicologia do sonho com o Winnicott e da transicionalidade. E que, a partir daqui, essa oposição não mais se coloca. No sonhar e no brincar é a gestualidade, os movimentos do psíquico que se desenrola. E esta é precisamente a natureza do trabalho da simbolização. Então, quem sabe, nesse momento, não estamos sendo capazes de mais movimentos e gestualidade no nosso ofício de psicanalistas hoje. Né? Uma reflexão do Décio aqui. Ô, Décio, a gente assina junto essa história, né? Porque é isso mesmo, né? Quer dizer, no grupo de estudos, eu achei bem bacana trazer isso, a gente estava falando da oposição do modelo do sonho do Freud e o modelo do brincar do Winnicott, né? E, na verdade, é isso mesmo, né? Quer dizer, hoje, eu concordo com você totalmente, a gente não faz... na verdade, então, já não é exatamente no modelo do sonho, é o modelo do sonhar, né? O modelo do brincar, o modelo do viajar, né? O Décio tem trabalhos lindíssimos sobre isso, né? Então, sim, eu acho que esse comentário do Décio não é uma pergunta e eu acho que a gente concorda totalmente. Né? Isso aí. Algumas pessoas perguntaram para mim aqui o que eu acho desse trabalho online com pacientes graves, né? E eu vou falar só uma coisa bem rápida, assim, né? Ótimo. Algumas 3, 4 perguntas aqui. Não vou me estender, mas eu acho que isso implica em considerações importantes, né? Essa seleção que a Lia menciona eu acho fundamental. Bom, paciente grave significa muita coisa, né? Enfim, mas eu vou falar da minha experiência, né? Na linha das adições ou dos pacientes fronteiriços, né? São pessoas que talvez tenham uma experiência de alteridade do outro um tanto vagas, né? Esse outro, né, talvez ameace desaparecer e sugere angústias importantes. Então, um manejo dentro desse grupo de figuras assim mais específico, tem outras que têm outras implicações. Eu fiz uma certa decisão, né, para os que puderam sustentar essa experiência online, é diluir os encontros e talvez reduzir o tempo de sessão. Apostar na constância mais do que na profundidade ou na duração da sessão, para garantir uma experiência de continuidade, de presença ao longo do tempo. Eu percebi que isso, para muitos pacientes, teve um efeito interessante, né? E possibilitou a manutenção de um atendimento fora do consultório. Essa experiência da perda de objeto, né? Dessa referência do outro menos constituída, traz implicações para essa modalidade à distância, né? Ou remota, ou em linha, que é muito melhor. Né? Mas, bom, teria outras questões para perguntar também, para responder, mas eu não vou me estender. Acho que isso, na minha experiência, é o que mais... que eu mudei um pouco e acho que ajudou. Né? Deixa eu procurar mais questões aqui. A Maria Elisa Laba que falou sobre o cansaço, né? Ela acho que quer saber o que você pensa disso aqui. Que as sessões cansaço do analista? Do analista, que as sessões são mais cansativas, né? Que as sessões, que o atendimento face a face nessa modalidade é mais difícil escapar ao olhar, né? Enfim. Os silêncios parecem ameaçar a conexão. Ela fez uma colocação, mas eu acho que ela deve querer saber o que você acha. Né? Claro, claro. Essa questão do silêncio é interessante, né? Porque acho que para quem não está acostumado, confunde o silêncio com perda de conexão. Né? Pois é, né? E você sabe que é interessante mesmo, os pacientes que estavam, que faziam um trabalho presencial, quando passaram para o online,
telefone, tinham muito essa questão, que os pacientes que já trabalham no online não tinham comigo, né? O silêncio era muito incorporado no trabalho, com as variações de cada paciente. Tem pacientes que não conseguem ficar em silêncio, e tem pacientes que usufruem muito da possibilidade de silêncio, e isso no online era bem possível. Mas isso é engraçado, os que estavam no consultório e passaram para o online, realmente tiveram essa variação enorme, essa aflição de se eu estava, se eu não estava, né? Agora, de novo, para mim isso se acalma muito com o tempo, e com o fato de que a gente pode falar disso, né, de vez em quando, quer dizer, quando é necessário, a gente fala disso, trabalha isso um pouco, e isso vai se diluindo, não é? E sobra com as mesmas pessoas, ou com o mesmo tipo de funcionamento de pessoas que no divã tem essa angústia também, né? Se a gente está ouvindo, se a gente está prestando atenção, às vezes isso não é dito expressamente, mas eu me sinto compelida, às vezes, no consultório, a fazer aham, não é? Esse aham é um pouco a sustentação, e eu faço isso no telefone do mesmo modo, né? Então, eu tenho ouvido muito as pessoas falando bastante essa questão do silêncio no telefone, mas eu insisto que quando a gente vai confiando na ferramenta, bom, é bom usar uma boa plataforma que não fique caindo, não é? É bom ter uma internet, um plano bom, eu acho que são condições, vamos dizer, paralelas a quando a gente faz isolamento acústico no consultório, né? São condições que a gente precisa ter. Eu, particularmente, uso muito a linha telefônica para quem é do Brasil, e quem é de fora, eu uso o Zoom sem imagem, não é? Porque a qualidade é muito melhor e porque dá para tirar a nossa imagem da tela, não é? Então, essa é uma questão, né, Lia, como é atender se vendo, né, que muita gente tem conversado, né? Exatamente, exatamente. Eu, particularmente, eu uso o Zoom e tiro, né? Estou falando, eu uso muito pouco a imagem, né? Mas eu tenho aquele paciente, aquele analisante que não quis passar para o áudio, eu tenho essas pessoas novas que nós estamos mantendo com imagem, e eu tenho as análises de casal, né? A análise de casal tem sido muito interessante, muito, 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 né? E, na verdade, eu agora, eu aqui, por exemplo, agora, na tela, eu estou vendo, eu não estou no YouTube, né, gente? Eu estou com o Marcelo no Zoom, que é de onde se transmite para o YouTube. E eu estou vendo a mim e ao Marcelo, né? Mas, quando eu atendo um casal, por exemplo, só para curiosidade para vocês, né? Eu peço para cada membro da dupla, do casal, ficar num ambiente diferente, cada um com o seu dispositivo. Então, nós ficamos os três, digamos, no Zoom, né? E eu vejo só o casal. Do mesmo jeito que no consultório, eu vejo o casal, né? Então, o Zoom é muito interessante por causa disso, né? Eu não tenho interesse nenhum em ficar me vendo, né? Então, mas eu ia falar outra coisa em relação à tua pergunta, eu esqueci o que era mesmo que você falou. Você não, era a Maria Elisa, né, que tinha feito as perguntas, mas tinha alguma questão que me escapou. Eu não anotei agora. Fiquei toda animada aqui, esqueci. Você lembra? Você está sem som, Marcelo. Sobre o cansaço, sim. Ah, a questão do cansaço. Então, aí é de novo, são as questões singulares, né? Eu, com imagem, eu acho que eu ficaria muito cansada se eu atendesse várias pessoas com imagem, não é? Eu dou muitas aulas e grupos de estudo com imagem, e é no Zoom, e isso não me cansa nada. E é uma farra, e eu sou muito brincalhona, e eu faço uma relação muito legal com os alunos, é muito gostoso. Agora, consultório, o nível de mergulho que a gente fica, eu preciso não estar nessa situação do frente a frente, né?
Então, eu imagino que eu tenho uma cota pequena de tolerância a muitos atendimentos com imagem. Eu trabalho o tempo todo, quase o tempo todo, né, só com som. E é difícil, talvez, quem está começando acreditar nisso, mas a sensação que eu tenho é que é muito equivalente, para mim, os dois tipos de atendimento. Eu já vi que tem pessoas que às vezes não acreditam nisso, mas é assim, é o meu sentimento. Acho que é por causa dos anos, provavelmente. É o meu sentimento. É muito semelhante, né? Inclusive, eu atendo, né, pacientes online há muito tempo. Então, eu estou no consultório, eu atendo presencial, um online, outro presencial, outro online, né? E também eu dou supervisões online há muito tempo. Muitas supervisões online. E é por fone, né? Não sinto a coisa do cansaço. E outra coisa, e os pacientes também eu acho que não sentem. Eu tenho analisantes que fazem formação em psicanálise, por exemplo, né? E que passam muito tempo online, em grupos de estudo, em aula, tem gente fazendo curso, e que eles estão se referindo sempre a um cansaço enorme com o online, mas eu acho que tem a ver com a tela. Porque no atendimento só por telefone, eles todos, eu sempre sugiro que usem fone de ouvido e que montem em casa um setting bom, né? Um canto relaxado mesmo, etc. e tal, que possam mergulhar. E eu tenho a impressão que eles também não estão mais cansados com a análise online. Uma outra pergunta aqui do Luiz Carlos, são duas perguntas, na verdade, né? O Luiz Carlos pergunta se você acha que há uma correlação entre usar o áudio sem imagem com o divã na análise presencial, se isso equivale uma coisa a outra, né? E se você faz análise de casais só com áudio também. Tá. Então, Luiz Carlos, sim, para mim a relação com o divã e só o áudio é muito grande. Quer dizer, nos dois casos, acho que o principal para mim é o tomar distância em primeiro lugar, da relação social. Assim, acho que o que mais me atrapalha no frente a frente é a expectativa de algo social, de eu ter que fazer algum tipo de gesto, de que eu não estou acompanhando, de que eu não estou entendendo, e uns certos cuidados que a gente toma o tempo inteiro. Eu preciso, vamos dizer, poder fechar o olho, poder, não sei, é uma liberdade de contato comigo mesmo, liberdade de associação, liberdade de escuta e tal. Então, eu faço, sim, uma grande associação. Não é esse o único, claro que não é essa a única justificativa para se usar divã, evidente. Eu é que estou fazendo esse pareamento nesse momento, em função do que a gente está discutindo, né? Agora, não, casal eu faço com imagem, desse jeito que eu estava contando, né? Eu peço para o casal não ficar no mesmo aposento, eu peço para eles ficarem em aposentos separados, e era mais para compor essa situação, digamos, esse trio que eu estou acostumada no consultório, eu e duas pessoas, né? Eu achei melhor do que montar eu e outra tela com duas pessoas, e os dois eles terem que ficar grudados, inclusive, para que eu os veja, né? E às vezes eles estão se odiando e precisam brigar um com o outro, etc. e tal, e aquela coisa de estarem os dois obrigatoriamente colados um no outro, eu achei completamente inadequado. Então, essa ideia de cada um, e aí estamos os três na mesma condição, que é muito legal para o trabalho, né? Na mesma condição, eu quero dizer, são as três telas, né? E aí a gente reproduz muito o que acontece no consultório do ponto de vista visual. Não, eu atendo com imagem, com certeza. Essa coisa, só terminar essa frase, essa coisa do atender só por áudio, para mim, Luiz Carlos, está ligada ao trabalho analítico propriamente dito, não é?
é para essa liberdade associativa, para essa entrega, né? Que é diferente nas consultas, é diferente no trabalho de casal, é diferente uma situação atual, que tem um casal me consultando por conta de querer pensar as questões deles com a filha pequenininha. Quer dizer, são situações que não envolvem essa proposta regressiva, né? E sem ela, sem essa proposta regressiva, com certeza a gente fala com imagem, né? E tem também, Lia, aqui uma discussão entre a Lia e o Michael... A Lia? A Lia Fager e o Michael Hogan, que estão falando de análise por mensagem, imagino que por texto, né? Tem uma pequena discussão, o que você acha sobre isso? Isso já foi uma conversa de muitos anos atrás. Pois é. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não tenho experiência nenhuma com isso. Eu nunca fiz nenhum processo baseado nisso. Eu lembro de várias pessoas, alguns anos atrás, eu não lembro em que contexto, apareceu um pouco esse debate em alguns lugares, e eu lembro de muitos analistas de cabelo em pé, jurando que dessa forma não tem associação, não tem possibilidade de ato falho, que as pessoas vão consertar a sua escrita, e que então não tem espontaneidade, etc. e tal. Eu vou dizer para vocês, eu não tenho nenhuma experiência, mas tudo que eu acompanhei naqueles 1000 anos da relação da Sílvia, né, aquela primeira paciente, com seu companheiro internético, que 90% era por escrito, né, porque naquela época ou se comunicava por escrito, né, e eram os chats, e eram os e-mails, não é? Eram os chats e tinha uma outra plataforma que não era exatamente um chat, mas era uma espécie de chat, ou então passava por telefone, né? Eles também usavam telefone, mas eles usavam muito todo o material escrito entre eles. E eu vou dizer para vocês que era surpreendente os efeitos das coisas que iam e vinham, e eu diria efeitos analíticos de peso, não é? Não era, claro que não é a mesma coisa, mas eu não sei não. Eu não sei se seria completamente absurdo, não sei, mas eu não tenho nenhuma experiência, né? Depois eu quero saber do Mike, eu não conheço a Lia, conheço bem o Mike, quero saber quem é que pensa o quê. Tem uma questão dele sobre como fica a associação livre, né, nesse caso da mensagem, por conta de um filtro, né, você poder preparar demais a fala ou a escrita, né? Tenho a impressão que a ideia de que não escapa do mesmo modo, né? Sei lá. Eu acho que é possível que não escape do mesmo modo mesmo, como um lapso de fala, né? Como a gente faz. Mas, eu não sei, eu acho que eu aposto mais nesse amodal do que eu tenho ainda teorizado isso, né? Eu não tenho, mas eu vou dizer para vocês que aqueles anos da Sílvia com o parceiro foram muito impressionantes, né? Então, os efeitos de, digamos, de revelação, de autorrevelação, de abrir brechas que o outro captura, de entrega, eram imensos. Assim, assim, é muito impressionante, dá vontade de alguma forma contar, descrever isso. Agora, não dá para comparar um lapso de língua com o que se escreve em algumas linhas. Eu acho que a gente tem que usar outros critérios, digamos assim, né? Vamos imaginar o seguinte, se o Freud fosse surdo, eu estou brincando aqui, né? Se o Freud fosse surdo e fosse inventar a psicanálise, né? Ele não inventaria essa psicanálise que a gente conhece, evidentemente, mas, bom, toda análise de criança, o jogo de rabisco, não é? Tem uma série de coisas que vão promovendo outras vias de troca, de acesso,
que não necessariamente o lapso de fala, né, o lapso de língua, ou exatamente o esquecimento, que são os clássicos, né? São os clássicos da análise feita pela, vamos dizer, talvez principalmente pela fala, mas cada vez mais isso tem se ampliado, né? Hoje em dia, os canais todos estão sendo muito repensados, até os corporais estão muito na linha de frente, né? Mas eu não teria muita surpresa se eu visse coisas incríveis acontecendo pela via da escrita, viu? Não sei. Sim. Uhum. Enfim, acho que a gente já está caminhando para o fim, né, Lia? Eu vou fazer algumas perguntas aqui que ficaram e a gente já vai concluindo. Uma delas é da Roberta Araújo. Né? Roberta. Ela pergunta se você percebe alguma diferença entre os pacientes que optaram pelo atendimento online, daqueles que tiveram que passar compulsoriamente por conta da pandemia para esse modelo, né? Se você vê diferença desses perfis de paciente aí. E já vou fazer a outra pergunta, né? A Maria Carvalho pergunta se você chama o paciente ou se você deixa que ele o faça como se ele chegasse ao consultório, né? Entendi. Como você procede nesse início de sessão? Enfim. Como é que é o nome da segunda pessoa? Maria Carvalho. Maria. Tá. Então, começando com a Roberta, se eu percebo alguma diferença de perfil entre... Porque, olha, a ideia de analisantes que optaram pelo online é um pouco entre aspas, né? Porque os meus analisantes optaram porque não viram outra alternativa de trabalho, né? Não é que assim, né? Está aqui no mesmo bairro que eu e quer fazer online, né? A única pessoa que eu diria que está mais próxima disso mesmo foi uma artista que não tinha jeito, era impossível. Ela estava aqui hoje, ela estava lá, o horário dela era ao contrário e tal. Então, não é bem uma opção. Então, quando acontece a coisa do Covid, do confinamento, todos os outros que podiam vir ao consultório passaram a não poder. Como os que moram fora não podiam fazer análise com analista, e queriam fazer em português, não é? E um deles fez, inclusive, encontrou analista que falavam português e não deu certo e, bom, né, foram procurar. Então, não sei o quanto, eu não atribuo tanta liberdade de escolha assim aos que faziam online. Eu acho que daqui para frente isso vai acontecer. Aí, agora, essa é uma das curiosidades, né? Quer dizer, se pessoas vão... tem muita gente me dizendo que está sendo muito bom o trabalho. Não só analisantes meus, mas muitas pessoas, como analistas e como analisantes, estão falando isso. Então, eu acho, é bem possível que aí sim a gente possa falar em opção, né? Aí, Roberta, a gente vai observar. Agora, qual era a questão da Maria? Marcelo, me ajuda? Se você chama o paciente, se o paciente chega... Ah, tá. Então, eu sempre, nesse ponto, eu sempre quis reproduzir ao máximo o setting que eu conhecia e que me é confortável, que é o seguinte: em primeiro lugar, que o analisante possa cometer todos os atos falhos do mundo, como ele pode em consultório. Ele pode esquecer o horário, ele pode se atrasar, ele pode, né? Eu sou muito rigorosa com o enquadre, eu sempre fui, eu sou rigorosa no consultório e sou rigorosa no online, né? Então, o horário é muito justo e então, o combinado com os analisantes é que eles me avisam por WhatsApp que eles estão prontos, né? Eles, inclusive, costumam escrever assim: cheguei, estou aqui, né? Coisas assim, que para mim é o equivalente da chegada deles na sala de espera do consultório, né? E aí, a partir do aviso deles de que eles chegaram, eu abro a porta, que significa fazer a conexão. Agora, eu usava o Skype até pouco tempo, então eu só fazia a conexão. Agora eu passei para o Zoom, que a qualidade está muito melhor, então
eu mando o link para eles. Eu ainda nem fixei um link para cada um. Eu mando na hora um link novo a cada um, né? Então, assim que ele me fala, ok, eu mando o link, ele entra e a gente trabalha, né? E eu sou muito rigorosa mesmo, assim. Eu quero dizer, é o mesmo rigor de setting que eu uso no presencial, né? Em todos os sentidos. Com horário, com falta, com atraso, com troca de sessão, né? Com férias, com absolutamente tudo, né? Então, acho que eu respondi, não? Sim? Sim, Não sei se faltou algum certamente. pedaço da pergunta. Não, não. Tá. E olha, Lia, para a gente terminar, então, né, que já estamos no horário aqui, uma última pergunta da Gislaine, né? Como você aborda ou analisando sobre esse atendimento sem imagem? Como você coloca a questão de manter só por áudio? Ela acho que uma dúvida do manejo aí, de como propor isso. Claro. Olha, eu já com divã, eu já costumo dizer para o paciente por que eu uso divã. Isso eu comecei a fazer isso quando eu comecei a me incomodar, quando essa coisa do divã parecia tão, como é que eu diria? Como se fosse uma marca do analista só para reproduzir, sem sentido e tal, e eu comecei a explicar para os pacientes, né, que tinha a ver com ele poder ficar mais com ele mesmo, de eu poder também ficar mais na escuta, e de a gente não ter tanto a ideia de um contato social. E sempre que eu falo isso, os analisantes, não é só que eles aceitam, eles gostam muito, né? Porque eles se sentem convidados para outro universo, onde vai começar uma outra viagem, muito diferente das consultas até aqui, que eram conversas sociais, né? Conversa, eu pergunto, nananana, às vezes, sei lá. Mas, então, eu coloco muito por extenso os motivos, né? E quando eu falo do usar o áudio, eu também falo isso, né? Eu falo que eu tenho experiência de que isso ajuda muito a análise, né? Facilita para ele entrar em contato consigo mesmo, né? Eu explico a associação livre, né? Qual é a consigna do trabalho, qual é a função dele, né? Que é prestar atenção. Eu uso essas coisas, né? Às vezes eu chego até a contar o trem do Freud, né? Faz de conta, né? O Freud falava, fazer de conta que você está na janela de um trem. E é um convite, eu sinto que ajuda muito, e todos os pacientes concordaram. Acho que não tive nenhum paciente novo que não quis começar, nenhum dos pacientes que se deitavam não quis passar para a voz, e como eu disse, 2 pacientes que não se deitavam, um passou para a voz, o outro continua com imagem, né? Então, é assim que eu proponho. Tá bom? Você está sem som de novo. Meu botãozinho pifa, às vezes. Esse teu botãozinho. Bom, já chegamos ao final, né, Lia? Queria te agradecer ao departamento, né, por essa iniciativa do primeiro evento online. Tiveram outras perguntas que eu não consegui te colocar, né, porque são muitas. Tiveram debates no chat. A audiência permaneceu aqui muito alta ao longo desse tempo todo, né? É um sinal de que as pessoas estão interessadas, estão acompanhando. Então, acho que foi uma grande experiência mesmo. E, bom, para finalizar, eu vou comentar uma coisa assim, rápida, que te ouvir sempre, eu te conheço bem, mas te ouvir é muito inspirador, porque a gente ouve de uma psicanálise não fetichizada, né? É possível, né? Aquele cheiro de mofo que você mencionou do seu atendimento, né? Isso incorrer e incidir sobre a forma como a gente se relaciona com a psicanálise, né? Igualar uma sessão à mobília, né? Esquecer que a psicanálise é fincada em um método, né? E a mobília é uma derivação dele. A mobília ou o meio que se adota, né? O enquadre que se constrói.
Então, acho que você traz isso de uma forma muito viva, né, não fetichizada. Você fala da psicanálise como método, como atualização em novos tempos, em novos códigos. Isso é muito revigorante, né, muito inspirador poder pensar na psicanálise, né, a partir dessa derivação para um campo digital, em linha, né, como você falou. Em linha, né? Foi um prazer te acompanhar aqui. Fiquei muito contente com a audiência excelente que a gente teve. Espero que isso se repita, né, Liane? Eu também, e eu insisto muito que eu acho que você tem que fazer esse trabalho mesmo, que é muito importante. Tá eu fico muito grata pelas suas palavras, a gente é muito parceiro, né, nisso, e eu acho que essa marca mesmo de uma análise não reverente, mas rigorosa, é o que a gente busca, nós dois e esse grupo que eu quero repetir, nós montamos um grupo que está delicioso e que tem essa marca mesmo, é um grupo pensante, é um grupo que pensa para onde vamos, né? Que não fica só com esse temor de, que estamos perdendo, né? Mas tem também isso de para onde vamos. Eu quero super agradecer, Marcelo, você, como sempre, e o Departamento de Psicanálise, essa oportunidade maravilhosa, e eu espero assistir muitas e muitas lives sobre esse assunto, porque nós precisamos processar em conjunto mesmo, é o que nós temos para fazer, né? E não tem volta, essa história não tem volta, eu quero insistir muito, né? Obrigada a todos, obrigada mesmo, e até a próxima, né? Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.